são os alimentos que podem combater doenças? Aqueles que podem cuidar de você no decorrer da sua vida? Alguns a gente pode amar, outros a gente não gosta tanto. Mas é legal a gente conhecer, porque de repente você pode estar passando por algum problema de imunidade e não sabe o que introduzir na sua alimentação. Quem vem para explicar tudo mais uma vez? Querido doutor André Weinert, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bom? Como foi de carnaval? Eu trabalhei bastante. Trabalhou bastante, eu vi que você postou uma só de plantão e tudo mais. Carnaval, então foi bom, né? Foi bom, aproveitei do meu jeitinho. É verdade, é verdade. Eu acho que quem não viajou também, tem isso, a cidade estava tão vazia. Nossa, né? uma delícia, né? Não é uma delícia de casa, passear em São Paulo com a cidade. Já estava no hospital. A gente estava ao vivo aqui desde a quarta-feira. Eu vim assim, muito mais rápido, peguei trânsito nenhum, então uma coisa maravilhosa. Eu imagino que hoje já está, hoje o ano começou, né? Feliz ano novo, doutor André. E a gente começa então falando de um assunto importantíssimo para o resto da vida, a gente combater doenças. Com alimentação é muito mais gostoso, muito melhor. Do que com remédios, na verdade, doutor André. É aquilo que a gente sempre bate na mesma tecla, né, Carol? É prevenir, né, do que você ter que correr atrás depois. Verdade, acaba sendo mais caro também. É mais caro. Até porque depois que você tem uma doença instalada, muitas vezes você consegue se recuperar com alimentação, mas só ela muitas vezes não basta. Entendi. Você vai ter que tomar medicação, você vai ter outros problemas de saúde. Então eu acho que o legal, o ideal é, vamos prevenir desde a infância, né, desde quem é mãe, desde quem está gestante, então começar a prevenir até a fase adulta. Você, depois que você já é autodidata de saber o que você vai comer ou não, você já começa a se prevenir, você já começa a entender um pouco melhor o que você pode comer, o que você deve deixar de comer, aquilo que você pode comer a mais, aquilo que está liberado a mais, aquilo que você tem que segurar um pouquinho. Aquilo que de repente te dá um desconforto, você pode evitar. Claro. Né? A gente vai descobrindo isso. Até porque é importante a gente falar que, independente do que a gente conversa aqui, cada um que está assistindo tem a sua individualidade. Sem dúvida. Cada um que está do outro lado, eu sou uma pessoa, tenho uma genética, você tem uma genética, o teu metabolismo funciona de um jeito, o meu funciona de outro. Então, isso de uma maneira geral, que a gente vai conversar aqui hoje, assim, quais os benefícios que alguns alimentos trazem, que todos os alimentos, na verdade, têm esses benefícios, entendi, né? Que a gente pode abrir mão, fazer usufruto desses alimentos para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Aqui você coloca, assim, tem várias coisas, a gente vai mostrar por que elas estão separadas dessa maneira, mas assim, a sua intenção é que a gente entenda esses alimentos mais como prevenção ou como alimentos que mesmo no momento que a pessoa tiver com imunidade baixa, se ela introduzir mais na alimentação, pode levantar esse organismo. Acho que das duas maneiras vale a pena. Vale a pena, tá. Prevenir é sempre melhor, mas depois que você já tem alguma deficiência de alguma vitamina instalada, alguma doença instalada, são alimentos que podem agir como um anti-inflamatório, ou agir para tentar recuperar a parte imunológica, mesmo agir tentando melhorar a parte da doença, mas sempre procurando o médico, ver se precisa tomar alguma medicação ou não. Mas os alimentos podem entrar nas duas fases, Carol. Não tem o problema de você pode entrar tanto... são alimentos bem fáceis que você trouxe. Não tem segredo. Se você for olhar na sua casa, com certeza você tem qualquer um desses alimentos. Muitos deles, né? E agora, o filé de frango. Olha, eu não entendi. É uma proteína que é uma proteína boa. Essencial, a proteína, eu trouxe o filé como fonte de proteína, como eu trouxe, depois a gente vai falar daquele belo prato, né? Isso, né? Que bonito esse prato. Então são fontes proteicas. Proteína a gente precisa de proteína, nem de mais e nem de menos. Então ele vai ajudar na formação das células, o frango em si, da formação das células musculares. Ele tem uma quantidade, o filé de peito de frango, por exemplo, tem uma quantidade boa, né, razoável de gordura saturada, ou seja, não é uma grande quantidade de gordura saturada. Volto a falar, gordura saturada a gente precisa. Um pouco também. Então a gente já começa... Ela também participa de produção de hormônios? Participa de produção de hormônio, ela ajuda na absorção de vitaminas, da vitamina A, da vitamina D, da vitamina E e da vitamina K. Sem a gordura saturada, essas vitaminas elas não são absorvidas e a gente vai começar a fazer falta dessas vitaminas. Entendi, eu não sabia que a gordura saturada participava de absorção de vitaminas. Então, para aquelas pessoas que estão muito magras, com aquela porcentagem baixíssima de gordura, possivelmente tem déficit de vitaminas. Então, quando a gente vai no consultório e faz os exames, só ver taxa de gordura, taxa de massa magra, né, a bioimpedância ou fazer as medidas,
a gente tem um limite mínimo e máximo. Tá. Claro que você está acima do limite máximo, é muito ruim. Doenças cardiovasculares, diabetes, outras doenças que vão trazer. Mas você também ter uma taxa de gordura abaixo daqui do que é preconizado também não é bom. Né? Então as mulheres podem deixar de ter a produção de alguns hormônios, mesmo os homens também pode começar a fazer déficit de algumas vitaminas, essas 4 que eu falei, né? Que são vitaminas que são chamadas de lipossolúveis, né? Que se solubilizam na gordura. Então a vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K. Entendi. São essas 4 vitaminas. Então a gente precisa. Quando a gente pega um plano alimentar, Carol, mais ou menos cerca de 30% do valor calórico total daquilo que a gente vai comer tem que vir das gorduras. Tá. E mais ou menos desses 30, a gente, mais ou menos 10% de saturada, 20% de insaturada, sendo metade de poli e metade de monossaturada, que são os ômegas. Entendi. Né? Mas a gente tem que consumir a gordura saturada também. Já começa a prevenção naquilo que a gente acha que não é tão bom. Olha só que interessante, doutor André. Então, é importante. Assim, nos alimentos de fonte animal, a gente encontra esse tipo de gordura. Tem muitas pessoas, né, doutor André, que não têm consumido aí alimentos de fonte animal. E aí, em algumas outras pautas a gente até já discutiu isso, é possível, de repente, o ferro e outros nutrientes importantes a gente conseguir de outras fontes. E essa gordura que você falou, saturada, que também o mínimo é importante, também consegue? A gente tem gordura saturada em algumas frutas. Ah, é? Tem no coco, por exemplo, no abacate, a gente tem algumas outras fontes de gorduras saturadas. Não sabia. Né? Tem algumas fontes que então a pessoa consegue introduzir na dieta e consegue dessas fontes ter o que ele precisa durante o dia, não tem nenhum problema. Olha que legal. Então, assim, as frutas não é só o lance do açúcar, tem frutas que tem gordura. Não, a fruta tem o lance do açúcar, tem o lance da vitamina, das fibras, dos tipos, tem alguns tipos de gordura. Entendi. Então, assim, é uma fonte, algumas proteínas também de aminoácidos. Então, assim, a fruta é um alimento muito bom, um alimento praticamente, entre aspas, completo, claro. Não existe nenhum alimento nutricionalmente completo. Entendi. O único alimento nutricionalmente completo que existe é o leite materno para quem amamenta até 6 meses de idade. Olha que interessante. Depois disso, você tem os alimentos que se complementam, mas a fruta, ela não é só fonte de carboidrato. Então ela é fonte de outros nutrientes. Olha, isso é interessante. Passou há pouco tempo, eu não consegui assistir o programa todo, mas há pouco tempo no Globo Repórter eles falaram sobre as pessoas que só se alimentavam de frutas. Não é nossa intenção, nem vamos entrar agora, nisso. né? Faz pouco tempo. É algo interessante, mas eu não acho que os médicos todos, inclusive, ficou muito claro lá na matéria. Não orientam que uma pessoa faça isso. É o modo de vida da pessoa, né? Mas você viu que mesmo esse modo de vida, ele tinha, por exemplo, deficiência de vitamina B12, que não tem na fonte, na fruta. Sem ser fonte animal, né? Então tem que cuidar. B12 é só em fonte animal. Só fonte animal. Então esses veganos, né? Então eles têm que sempre repor, dá para sobreviver normalmente. Tem o lance do ferro, então, mas eles já têm uma fonte de ferro, pode não ser a melhor fonte de ferro com a fonte animal, mas eles consomem mais, então assim, dá para controlar, dá para fazer. Entendi. Tá? Mas não é o recomendado, porém é possível. É. Vamos então citar esses que você trouxe como alimentos importantes, então, para combater doenças. Esse grupo aqui, doutor André? Olha, esse grupo aqui eu trouxe para a gente, para a gente dar uma geral, então, que a gente às vezes acha que são alimentos que não tem gosto, principalmente, não gosto. Isso aqui é muito do que as pessoas não curtem muito, né? Então você pega o brócoli ele tem uma substância que na mulher, por exemplo, ajuda a prevenir câncer de mama. O brócoli é uma ótima fonte de cálcio, né? Então das fontes de cálcio, sem ser alimentos lácteos, né? O brócoli é um dos que mais tem cálcio, tem bastante cálcio. Olha, e tem alguma dica para a gente consumir de uma maneira que esse cálcio seja melhor absorvido no organismo? Cozido, com alguma outra coisa? Não, o que você tem, que a gente coloca do cálcio é que você tem que consumir ele todos os dias. Tá? Então, consumir um pool de alimentos que você vai consumir o cálcio, só cuidado com aquele lance da vitamina C, do cálcio, do ferro. Porque eles brigam. Eles brigam, então então interrompe a absorção do outro. Mas você tem que tomar cuidado, não é que você não tem, você tem que consumir de tudo, né? Então, o brócolis é um ótimo, além de ser uma ótima fonte de água, né? A hidratação, que a gente já falou em outras pautas sobre hidratação, que também previne doenças, a hidratação, né? Doenças de cálculo renal, desidratação. Ele é rico em água, então?
então? Tem bastante água. Olha, Se você pegar brócolis, qualquer desses, das leguminosas ou das verduras, né, das folhagens, você pega uma alface, por exemplo, 95% é água. Então, é muito importante também que a gente inclua isso na nossa alimentação, não só a água como fonte, beber a água em uma forma pura, líquida, mas os alimentos também. Entendi. A gente pega os pimentões, né? O pimentão vermelho, pimentão verde, pimentão amarelo, eles são fontes de antioxidantes, né? São fontes também de vitaminas, vitamina A, eles são fontes de cálcio também, eles são fontes de vitamina C. E às vezes a gente nem liga pro pimentão, né? Acha o gosto forte. Tem gente que não gosta, que fala que é indigesto, que não vai. Mas de repente você pode não comer o pimentão recheado, mas você picar e colocar num tempero. Desde que consuma todo dia, o ideal é você não também a diversidade daquilo que você vai consumir, que uma coisa vai complementando a outra. Perfeito. Tá? E muita gente perguntando, inclusive a Paola, que foi uma pergunta que eu deixei aqui no ar, sobre a uva. O que é, né, quando a gente fala que o vinho faz bem para a saúde, porque a uva é maravilhosa, é antioxidante. Como é que é, então, a história da uva nessa parte de doenças? A história da uva, o famoso resveratrol. Resveratrol. É um super antioxidante, né, que você tem estudado muito, que está presente na casca e na semente das uvas. É na casca e na semente. Então, aquelas uvinhas que a gente tira a casca e tira a semente, teoricamente você vai consumir menos resveratrol. Perfeito, tá? Entendi. E aí o que se falava muito em relação ao vinho é porque quando a fabricação, no processo de fabricação do vinho, principalmente do vinho tinto, que é feito, quando você fabrica o vinho tinto, é utilizada a casca e a semente. No vinho branco é retirada a casca da uva para fazer, então tem menos resveratrol. Entendi. E aí a solubilidade desse resveratrol era melhor no álcool do que na água. Então por isso, a concentração maior de resveratrol no vinho do que no suco de uva. Mas você consome também o resveratrol no suco ou na uva in natura que você quiser consumir, você tem. Todas elas, inclusive as verdinhas. Todas elas têm. Agora tem uma outra substância que hoje também é muito estudada, que dizem que os estudos mostram que tem até mais do que resveratrol, que são as quercetinas, né? A quercetina é um antioxidante presente também nas frutas vermelhas, então tem muito no morango, por exemplo, e tem na uva também. Tá? Olha que legal. A quercetina também, ela é um ótimo antioxidante que vai prevenir doenças cardiovasculares, né, doenças neurodegenerativas. Então, tem estudos tentando mostrar que a ação dessa quercetina em quadros de Alzheimer, de demências. Olha que interessante. Então, não é só o resveratrol que está sendo estudado hoje. Então, a quercetina a uva é um primo do resveratrol. Uma das principais frutas. É isso que a gente falou no começo. A uva ou qualquer fruta não é só o índice glicêmico do carboidrato. Você vê que tem muito mais propriedade por trás, né? Na prevenção, no combate a algumas doenças, na prevenção, na promoção de saúde e na prevenção de doenças. Agora, doutora, a gente sabe que ela é docinha, tem um índice glicêmico até que altinho, né? Então, comer muito também pode aumentar aí uns quilinhos. Uma vez, uma nutricionista me falou assim, ó, para você não errar, conta 10 e come 10. Aí eu fico nas 10, eu conto, separo, já tiro o resto do cacho, porque senão eu como o cacho inteiro, porque a uva é uma delícia. É mais ou menos isso? Mais ou menos por aí. O ideal da uva é você já tirar, porque se você pegar o cacho, vai no cacho inteiro. Você nem vê quando você comer. Mas de 8 a 10 uvas. De 8 a 10 uvas. Tá ótimo, já é uma porção de fruta, independente do índice glicêmico, é uma porção de fruta que tem todos os benefícios e que você tem que incluir na sua dieta do dia a dia. Eu costumo comer antes de treinar. Tá ótimo. Porque ela dá, né, aquele... Uma fonte de carboidrato. Dá um pique e tal. E é saborosíssima, era uma das minhas frutas preferidas. É uma fonte ótima, fonte de carboidrato. Então você já ingere esse carboidrato como fonte de reserva energética para você poder gastar na tua atividade física. Eu tenho feito isso, tem dado ótimo, certo. Tá excelente, não tem problema algum. Me dá um pique legal, assim. Não tem problema algum. Eu já desço comendo, sabe assim? Então, ótimo. Minutos antes mesmo de começar o treino para dar Só não faz assim, qualquer alimento que você tomar cuidado com a atividade física, não é cuidado com não pode ser muito comer próximo. E treinar. Tá, porque pode... Porque tem que dar tempo do alimento ser digerido, absorver um pouco, porque se você já praticamente comer treinando, não dá tempo. Então aquele alimento o máximo vai fazer pesar no seu estômago. Entendi. Vai dar efeito só quase no final do treino. Exatamente. Entendi. Então você pode ter o problema de sentir aqueles efeitos da hipoglicemia se estiver em jejum muito tempo, Então tomar cuidado. Tá? Mas é um ótimo alimento. Então, uva,
sensacional. Agora, a Leodiele de Campos, um beijo pra você, diz o seguinte, que ela gostaria de saber por que ela não consegue engordar. Ela diz que não tem apetite e tá grávida de 14 semanas. Muita calma nessa hora, é um momento importante. E aí, doutor, o que você diria? Como é que é essa falta de apetite ligada nesse início de gravidez? O início de gravidez mexe muito com o hormônio. Tá. Então, a parte hormonal da mulher, ela modifica bastante nessas primeiras semanas de gravidez, primeiro trimestre, principalmente de gravidez. Inclusive, não sei se é o caso dela ou não, mas inclusive muitas mulheres internam com uma hiperemese gravídica, que a gente chama. Que foi o que a Kate Middleton teve, exatamente. né? Então, aliás, me falaram que ela está grávida de novo. Pausa, desculpa, mas eu tinha que falar isso que eu lembrei. Que ela está grávida agora de gêmeos. Vocês ouviram já essa notícia? Uma amiga minha viajou, não sei o quê, já está na capa das revistas fora, que ela está grávida de gêmeos. Voltamos, gente. A Kate Middleton, diretora. Fiquei sabendo que agora a gravidez é de gêmeos. Ela vai ficar com 3, assim, rapidamente, né? Da noite pro dia ela vai ter 3 filhos. Pode, né? Então, parênteses, gente, é que eu lembrei, eu tenho que contar para vocês. Volta ao nosso assunto, doutor André. E então, aí? as gravidinhas, geralmente, elas têm essas alterações hormonais. Muitas vezes internam com essa hiperemese gravídica, então realmente ela não consegue comer nada, ela tem mal-estar, ela pode até ter êmese, né, ou vômito por conta disso e às vezes vomita demais. E perde peso, mas né? ela começa a perder peso, começa a ter problema de desenvolvimento do feto, então... sim, muitas vezes elas se internam, tem que fazer um tratamento, repor os eletrólitos, repor as vitaminas. Então, tem que ver, no caso dela, exatamente o que está acontecendo. Se ela já não ganhava peso antes, se ela está perdendo peso, se tem algum distúrbio metabólico nesse meio. Né? É aquilo que a gente fala, é individualidade. Tem que conversar com o médico, exatamente, então, tem que passar a fazer os exames. Ela não está engordando porque ela está comendo e não engorda ou ela não consegue comer. Né? Ela disse que está sem apetite, pelo menos é o que ela falou na mensagem. Então, assim, geralmente passa no médico, vão fazer os exames, ver se tem alguma deficiência, ver se está repondo as vitaminas, né, que teria que ser por ácido fólico, o ferro, nesse começo, complemento vitamínico, né? Inclusive o ácido fólico, a gente pode falar depois aqui que é muito importante para a gestante, tem nos alimentos, para prevenir. O ácido fólico é importantíssimo para a criança na formação do tubo neural, do sistema nervoso central da criança. Né? Estudos mostram que as crianças, as mães com deficiência de ácido fólico, as crianças têm deficiência tem algumas alterações no sistema nervoso, muitas vezes o fechamento da coluna não é apropriado, então traz problemas. E tem um nome essa doença, né? É espina bífida. Tá? Isso mesmo. Então, toma muito cuidado com isso. Tá. A deficiência de ácido fólico nos adultos pode levar a anemia, um tipo de anemia chamada anemia megaloblástica. Tá. Né? Então, a gente volta a falar agora dos vegetarianos, dos veganos. Então, a deficiência de B12 ou a deficiência de ácido fólico pode levar a esse tipo de anemia. Tá, né? que é perigosa. E aí o alimento entra tanto como prevenção como tratamento. E onde a gente encontra, nesse caso, ácido fólico? Ácido fólico a gente pode encontrar aqui no brócolis, a gente encontra na couve, a gente encontra na soja, a gente encontra em uma série de alimentos, na batata, na abóbora. E também existe a suplementação do ácido fólico. Existe, inclusive que é as farinhas, né, aqui no Brasil, nos anos para cá já são enriquecidas com ferro, com ácido fólico. Que legal. Pão, no pão, né, quando a gente vê. O Ministério já para prevenir, né, porque viu-se que no Brasil está aumentando muito o quadro de anemia no desenvolvimento, aí leva um déficit de desenvolvimento das crianças. Então, eu não tenho certeza, acho que uns 8 anos atrás, mais ou menos, já foi implementado essa introdução do enriquecimento da farinha com ferro ácido fólico justamente para prevenir. Isso, gente, isso é importantíssimo. O doutor está falando. Então, para as grávidas que estão assistindo o programa, isso tem que ser conversado com o médico e precisa ser uma coisa feita bem de pertinho, porque é um momento que muda tudo. Com certeza, não inclusive. Não é gravidez. Não só as grávidas, quem quer ficar grávida. Também. Antes de ficar grávida, já tem que começar a complementar ácido fólico. A alimentação pode ser bacana, tem que estar com a imunidade legal, tem que estar com um corpo sadio, tem que estar né? bem, tem que estar com tudo em cima, tem que estar com tudo balanceado. Então, primeira coisa, mulheres obesas têm dificuldade em engravidar por conta de hormônios, né, de liberação de hormônios, de deficiência de captação de alguns hormônios. Então, primeiro ponto está em equilíbrio, né, o corpo em relação a proteínas, vitaminas, a taxa de gordura, né, que a gente voltou a falar que pouco faz mal, como muita gordura corporal também faz mal. Então as mulheres já têm essa dificuldade.
E a alimentação também não tem segredo, né? Não é, a alimentação ela pode ajudar na parte de prevenção de algumas doenças, pode ajudar também nessa parte hormonal. Então, você pega, por exemplo, a alimentação rica em vitamina C, né? Então, que é um ótimo antioxidante, vai manter sua imunidade alta. Então, você pode abrir mão de frutas, como laranja, né? A laranja, muita gente acha que a laranja é a que mais tem vitamina C e não é. Não é. Qual é a fruta que tem mais? A acerola tem muita. Tem muita, né? A goiaba é legal. A goiaba branca tem bastante vitamina C. Gente, que delícia, goiaba, né? A mexerica tem mais que a laranja. Sério, a mexerica? Tem mais que a laranja. Que interessante. Então, limão também tem bastante? Limão tem bastante, vitamina C, essas frutas cítricas, né? O kiwi também tem bastante. O morango também tem uma quantidade boa de vitamina C, né? Então, consumir alimentos ricos em ácido fólico, que a gente já falou. Quem quer engravidar, já começar, uma recomendação, às vezes, dos ginecologistas já 3 meses antes, está pensando em engravidar, já começa a fazer reposição de ácido fólico em comprimido, em cápsula mesmo, né? Mas, volto a falar, não vai fazer isso sem conversar com o médico, orientação. Então, é aquela coisa assim, tipo, parei de tomar o anticoncepcional, a pílula, e quero engravidar. Algumas mulheres demoram um pouco mais, outras rapidamente estão grávidas, mas o ideal é que, assim, parou a pílula, comece a tomar o ácido fólico. Já vai no ginecologista, olha, quero engravidar, como que eu vou fazer? Então, ele já vai começar a dar uma orientação de reposição de ferro, de reposição de ácido fólico, que é muito importante, não necessariamente para fazer a mulher engravidar, mas para já preparar o corpo para quando ela engravidar ter uma gravidez muito mais sadia, muito mais saudável e não ter que correr atrás. Então, vale a pena, né, além da alimentação, ela tem que repor essa vitamina, né, esse ácido fólico, uma vitamina do complexo B, tem que repor já em cápsulas, também o ferro e alguns outros, e um polivitamínico em geral para sempre manter, porque muitas vezes a gente no nosso dia a dia não consegue fazer uma alimentação balanceada em todos os nutrientes. É verdade. Sempre falta um, sempre a gente consome algum outro a mais, então conseguir balancear isso aí é muito legal. No período da gravidez, mais ainda. Mais ainda, tem que tomar muito cuidado. Ah, mas eu vou engordar na gravidez se eu comer isso aqui, aquilo. Não, vamos fazer na gravidez, já é outra parte, já está balanceada, a gente aumenta um pouco as calorias, mas isso já é uma outra questão que tem que fazer uma alimentação balanceada como o resto da sua vida, estando grávida ou não estando grávida. Não, é verdade. A alimentação balanceada vai te ajudar, vai ajudar em tudo. Depois, na hora que está amamentando, vai ajudar também no leite. Então, tem muita coisa que a gente vai dar para fazer nesse na prevenção. Período da gravidez, eu acho que a alimentação é o fundamental da história, né? Eu acho que a atividade física para as meninas que têm essa indicação, que tem alguns casos de gravidez, que a pessoa tem que ter um repouso um pouco maior, mas quando o médico autoriza que seja feito um pouco de atividade física, eu acho fantástico, me fez tão bem. Não, acho que tem que fazer. Me fez tão bem as caminhadas e tal, e você vai lá e, né, assim, com a mão na barriga, aquilo te... Não sei. Você faz no seu ritmo. Faz super bem, é uma companhia, você tá ali com a companhia do nenê, ainda mesmo que no começo, que você ainda não consegue ver barriguinha nem nada, mas você sabe que ali tá crescendo um bebezinho. Então, assim, você faz a caminhada, você faz o exercício de uma maneira leve. Gente, é muito saudável, é muito aí tomar gostoso. muito mais cuidado com a alimentação, porque você tá gastando, né, toda atividade física ela cataboliza, né? Ou seja, você gasta, então você depois tem que repor e sempre repor e tomar cuidado com o nenê, com o feto, né? O que você está carregando, para também não sofrer nem você e nem o feto, né? Desnutrição, né? E nascer pequenininho, né? Com baixo peso, não tem nenhum problema, tá? Mas é o que a gente fala, quando nasce com baixo peso, a gente fala, bom, vai ganhar aqui fora, mas é sempre mais difícil quando já nasce com peso legal. E a mãe sofre, né? A mãe sofre, a mãe sofre. A mãe sofre quando nasce com baixo peso. Então aquela... falar em nenezinho, deixa eu mostrar a foto da sua irmã, já que a gente está falando nesse assunto. E Ana Hickman teve nenê também, acho que foi na sexta-feira que nasceu, então um beijo para Ana Hickman, que teve aí um meninão, todo mundo acompanhou a gravidez dela, ela tá feliz da vida. E essa daqui é a irmã do Dr. André. Como é o nome da sua irmã? Mariana. Mariana, um beijo para você. E isso é coisa fofa aqui. Igor, lindo, seja bem-vindo, muita saúde, gente, olha que belezinha, parabéns. E agora você vai ver como você vai ficar com vontade de ter nenê, que agora você é de tio, agora bem apertou, de perto, né? Na verdade, pegar no colo, segurar o olhar, você vai falar assim, agora apertou. Acho que eu vou encomendar, você vai ver, apertou do outro lado, né? Da sua esposa, né? Um beijo pra sua esposa, que sempre acompanha a gente. Mas olha, pra gente fechar, eu queria que você comentasse esse prato, que eu achei esse prato fantástico. Olha que ideia bacana de almoço. Pode ser um prato de jantar também? Pode, Ou você reduziria um pouquinho esse carboidrato para o jantar? Não, eu nem me preocupei muito com a quantidade de porção, era mais para mostrar os itens. Então, se você pegar, a gente
eu coloquei folhas, né, que são ricas em fibras, fonte de água, fibras. As fibras vão prevenir doenças de intestino, vão ajudar na colonização. Não esquecendo que o intestino é o principal órgão imune do nosso corpo. Então, sem o intestino funcionar direito, a nossa imunidade também não vai funcionar direito. Tá. Então, fonte de fibra, tem que se consumir fibra. Tá, todos os dias, importantíssimo. Então, o tomate, né, para os homens, principalmente, fonte de licopeno, para evitar o câncer de próstata, tá. Né? Mas também é fonte de vitamina, fonte de minerais, né? O pimentão é fonte de um antioxidante muito bom, que é a beta-criptoxantina, né, que também ajuda na proteção do coração. Tá. Né? A cenoura rica em beta-caroteno, que é tão conhecida, tão famosa, que ajuda na proteção da pele. De câncer de pele. A cenoura é uma delícia na salada. Então, né? você vê quantas coisas a gente consegue colocar num prato para prevenir o que a gente consegue. E esse é um atum na água? Um atum na água. Tá. Pode, se você quiser, você não consumir muito óleo, você pode até colocar o atum no óleo, mas Tá. o ideal seria você colocar o atum na água. O atum é uma ótima fonte proteica, rico em vitamina, em ômega 3. Tá. Ômega 3 também é um protetor intestinal, um anti-inflamatório intestinal. Eu coloquei ali uma fonte de carboidrato integral. Então, aquela farinha, o grão integral, que tem bastante fibra, tem vitaminas do complexo B, tá. Tem uma boa porção também de aminoácidos. Então, e de sobremesa, eu coloquei as frutas, né? Então, ricas em beta-caroteno, como salada mamão. de fruta é tudo de bom. É ótimo. Quercetina que está no morango, vitamina C que está no morango. Então, você vê como você consegue prevenir, né, o aparecimento de doenças com alimentação. Isso aqui é uma Prato coisa que lindo. você... Não é um prato caro, Isso que eu ia dizer, é um prato que barato. não sai caro, é um prato barato, são boas porções e que você consegue saciar, você consegue passar muito bem e ter saúde e prevenir doenças, promover saúde, que acho que é o mais importante que a gente tem que discutir. Então, maravilhoso. Gente, olha esse prato, olha como é fácil. Aqui está um exemplo, mas você pode trocar uma proteína também para proteína magra, a salada continua, o carboidrato você pode trocar por outro também de boa qualidade. O importante é que todos esses alimentos que vocês viram aqui hoje fiquem aí na cabeça. Cada vez que você vai no supermercado, você vai no hortifruti, você vai fazer suas compras na feira, você olha e fala, aquilo ali é bom para minha saúde, vai aumentar a minha imunidade, vou consumir. Lembre-se disso, você vai ver, vai viver muito, muito, muito melhor. Doutora André, eu só posso te agradecer. Obrigado, Carol. Olha, sempre um prazer recebê-lo, bater papo, não é verdade? E quem quiser mais informações, pode acessar o site www.nutrologiaesaude.com, nutrologiaesaude, tudo junto.com, e o Insta do Dr. André, super legal, André_nutrólogo, André_nutrólogo. Sigam, que ele coloca várias dicas, sempre divertidas. Obrigada. Obrigado, um beijo mais uma vez para sua irmã. Obrigado, até a mais. próxima. Ai, que bacana.